Olá, bem-vindos a Voyagist. Estou muito entusiasmado por vos levar numa viagem visual através do impressionante país da Suécia. Este guia de viagens será o vosso passaporte para explorar tudo o que a Suécia tem para oferecer, desde as suas cidades vibrantes até as suas paisagens naturais serenas. Vamos descobrir coisas para fazer, mergulhar na cultura e história suecas e desvendar algumas curiosidades pelo caminho. Por isso, preparem as malas e embarquemos numa aventura inesquecível. Olá, aventureiros! Hoje na Voyagist, rumamos a Estocolmo, na Suécia, uma cidade repleta de história, encanto e espírito viking. Estocolmo é uma cidade arquipélago única, espalhada por 14 ilhas conectadas por pontes. Explorem Gamla Stan, a Cidade Velha, um labirinto de ruas de paralelepípedos, edifícios coloridos e o Palácio Real. Mergulhemos na história no Museu do Vasa, onde um magnífico navio de guerra do século XVII está preservado. Sabiam que Estocolmo tem mais de 1 milhão de habitantes, mas mais ilhas do que pessoas? A cidade também é líder em vida sustentável, com muitos espaços verdes e iniciativas ecológicas. E para todos os fãs do Zaba, Estocolmo alberga o Museu Interativo do Zaba. Nenhuma visita a Estocolmo fica completa sem passear pelas encantadoras ruas de Gamla Stan à noite, absorvendo a atmosfera mágica, fazer um passeio de barco pelo arquipélago, admirando a beleza das ilhas, voltar atrás no tempo em Skansen, o museu ao ar livre mais antigo do mundo, que mostra a história e as tradições suecas. Para aqueles que procuram aventura, aventurem-se no Palácio de Drottningholm, classificado pela Unesco, ou andem de caiaque pelo pitoresco arquipélago. Estocolmo é uma cidade cativante que oferece algo para todos. Desde locais históricos a comida deliciosa e aventuras ao ar livre, é um lugar que vos deixará com vontade de mais. Por isso, preparem as malas e reservem o vosso voo, porque Estocolmo espera por vocês. Em seguida, vamos para Gotemburgo, a vibrante cidade da Suécia na costa oeste. Preparem-se para desfrutar de marisco fresco, história marítima e um toque moderno. Apelidada de A Pequena Londres, Gotemburgo orgulha-se de belos canais ladeados por cafés charmosos e edifícios históricos. Explorem o mercado de peixe de Feskekirka, um paraíso para os amantes de marisco, e mergulhem na história marítima no Museu Maritman, situado em navios históricos. Aqui ficam algumas curiosidades sobre Gotemburgo para impressionar os vossos amigos. Sabiam que a cidade tem uma estátua gigante de um alce escalável no centro? É um marco peculiar que não vão querer perder. Gotemburgo também é um paraíso para parques de diversões. Liseberg é um dos maiores da Escandinávia, com atrações emocionantes e diversão para todas as idades. Certifiquem-se de incluir estas joias de Gotemburgo no vosso itinerário. Uma visita ao parque de diversões Liseberg para uma descarga de adrenalina ou um dia nostálgico. Um passeio pelo distrito de Haga, conhecido pelas suas coloridas casas de madeira, boutiques e cafés da moda. Subir ao Kronhuset, uma torre de defesa do século XVII, que oferece vistas panorâmicas da cidade. Para aqueles que procuram aventura para além do centro da cidade, explorem o deslumbrante arquipélago de Gotemburgo, com as suas inúmeras ilhas. Andem de caiaque pelas águas tranquilas, ou optem por um ferry para descobrir enseadas escondidas e charmosas aldeias piscatórias. Gotemburgo é uma cidade que surpreende e encanta. É uma mistura perfeita de história, cultura e charme descontraído. Por isso, afastem-se das multidões e experimentem a energia única de Gotemburgo. Malmö, uma cidade na costa sul da Suécia, é a nossa próxima paragem. Malmö é uma cidade em ascensão. Desfrutem da arquitetura moderna, como o icônico arranha-céus Turning Torso. Explorem Lilla Torg, uma praça encantadora repleta de cafés e lojas. E para os amantes da história, o Castelo de Malmö, uma fortaleza do século XVI, espera por vocês. Amantes da gastronomia, alegrem-se. O mercado de Malmö Saluhall é um paraíso para produtos frescos e locais. Experimentem iguarias suecas ou cozinha internacional, refletindo a população diversificada da cidade. Não se esqueçam de provar um lendário kebab de falafel. Malmö afirma ter o melhor da Suécia. Malmö leva a sustentabilidade a sério.
A cidade possui espaços verdes, iniciativas ecológicas e um foco em energias renováveis. Sabiam que Malmö até tem uma turbina eólica gigante escalável chamada The Turning Torso? Falando em perspectiva única, nenhuma viagem a Malmö fica completa sem explorar o Museu de Malmö, que mostra a rica história e patrimônio cultural da cidade. Mergulhar na arte moderna no Moderna Museet, apresentando obras de Picasso e Dalí. Alugar uma bicicleta e explorar a extensa rede de ciclovias da cidade. Malmö é o sonho de qualquer ciclista. Para aqueles que querem mais, façam uma viagem de um dia atravessando a impressionante ponte de Öresund até Copenhaga, na Dinamarca. Ou explorem o castelo de Ribershus, nas proximidades, uma fortaleza medieval com vistas deslumbrantes sobre o mar. Malmö é uma cidade que satisfaz o viajante moderno. Desde a sua arquitetura de ponta ao seu foco na sustentabilidade e a sua deliciosa cena gastronômica, Malmö oferece uma experiência sueca única e inesquecível. Por isso, preparem as malas e preparem-se para descobrir Malmö. Amantes da história e entusiastas da universidade, viajamos a seguir para Uppsala, uma cidade encantadora repleta de tesouros históricos e uma vibrante vida estudantil. Uppsala tem um passado rico. Maravilhem-se com a majestosa Catedral de Uppsala, a maior igreja gótica da Escandinávia, que domina a paisagem da cidade. Explorem o Castelo de Uppsala, uma obra-prima renascentista do século XVI, e mergulhem no museu no local. Para uma dose extra de história, visitem Gamla Uppsala, o antigo centro religioso da Suécia, com os seus túmulos antigos que remontam a séculos atrás. A Universidade de Uppsala, fundada em 1477, é uma das mais antigas da Escandinávia. A cidade vibra com uma energia jovem. Observem os estudantes a andar de bicicleta, explorem a Biblioteca Carolina Rediviva, um exemplo impressionante da arquitetura barroca, e experimentem a cultura única das nações, sociedades estudantis com as suas próprias tradições e celebrações. Sabiam que Uppsala é o local de nascimento do famoso botânico sueco Carl Linnaeus, conhecido como o pai da taxonomia moderna? A cidade também possui uma vibrante cena musical, com festivais anuais e salas de concertos de renome. Certifiquem-se de incluir estas joias de Uppsala no vosso itinerário. Um passeio pelo Jardim Botânico, um oásis verde que exibe plantas de todo o mundo. Relaxar junto ao rio Fyris, um local popular para os habitantes locais e estudantes, com cafés e passeios panorâmicos. Desfrutar de um piquenique no Parque Econômico, um belo espaço verde perfeito para uma pausa no turismo. Amantes da história e da praia, embarcamos a seguir para a encantadora ilha de Visby, na Suécia. Ruas de paralelepípedos, herança viking e vistas deslumbrantes sobre o Mar Báltico esperam por vocês. Visby é um tesouro de história medieval. Caminhem pela imponente muralha de Visby, uma muralha da cidade bem preservada que data do século XIII. Explorem a majestosa Catedral de Visby, um exemplo impressionante da arquitetura gótica. E passeiem por ruas encantadoras repletas de casas coloridas, restos da era próspera da Liga Hanseática da cidade. Visby oferece mais do que magia medieval. Experimentem licores locais na premiada destilaria DBW. Ou entrem num rickshaw para um passeio divertido e informativo pela cidade. Sabiam que o apelido de Visby é a Cidade das Rosas? Estas flores perfumadas adicionam um toque de charme às ruas históricas. A ilha também é conhecida pela sua raça única de ovelhas, a ovelha Gotland, com os seus distintos chifres encaracolados. E por falar em história, Visby até celebra um festival viking todos os anos, uma oportunidade de recuar no tempo e testemunhar o rico passado da cidade a ganhar vida. Nenhuma viagem a Visby fica completa sem relaxar na bela praia de Grovenkäse, aproveitando o sol do Mar Báltico, explorar as fascinantes grutas de Lumelunda, uma rede de cavernas subterrâneas com milhões de anos, desfrutar de um tradicional fika sueco, uma pausa para café e pastelaria, num café acolhedor, uma forma perfeita de relaxar e observar as pessoas. Visby é uma escapadinha para uma ilha cativante que oferece uma mistura única de história, cultura e belas paisagens naturais. Por isso, respirem o ar fresco do mar, explorem as ruas encantadoras e descubram a magia de Visby, na Suécia.
De Visby, aventuramo-nos a um local único, Kiruna, na Suécia. Esta cidade fascinante possui uma mistura única de paisagens árticas, cultura Sami e um extraordinário projeto de realocação em curso. A história de Kiruna é verdadeiramente extraordinária. A mina de ferro sob a cidade é uma das maiores do mundo, mas também está a fazer com que o terreno se mova. Por isso, Kiruna está a ser lentamente realocada, edifício por edifício, para um local seguro a 3 quilômetros de distância. Testemunhem como os edifícios históricos estão a ser cuidadosamente transportados e maravilhem-se com a emblemática igreja de Kiruna, a deslocar-se lentamente para a sua nova casa. Kiruna está situada na Lapônia sueca, lar do povo indígena Sami. Conheçam a sua cultura e tradições fascinantes. E claro, nenhuma viagem a Kiruna fica completa sem experimentar a beleza natural de cortar a respiração. Façam caminhadas por paisagens cobertas de neve, pastoreiem renas ou visitem o mundialmente famoso Hotel de Gelo, um mágico palácio de gelo reconstruído todos os anos. Aqui ficam algumas curiosidades sobre Kiruna para impressionar os vossos amigos. Sabiam que Kiruna é uma das cidades mais a norte da Suécia, colocando-vos mais perto do Polo Norte do que a capital, Estocolmo? Isto também significa noites mais longas no inverno, perfeitas para perseguir a deslumbrante aurora boreal. E por falar em inverno, Kiruna até tem uma estação chamada Noite Polar, onde o sol não nasce acima do horizonte durante várias semanas. Nenhuma visita a Kiruna fica completa sem embarcar numa emocionante aventura de mota de neve através da natureza coberta de neve. Visitar o Kiruna Stadshus, a Câmara Municipal, conhecido pelo seu impressionante candeeiro de cristal. Aprender sobre exploração espacial no Esrange Space Camp, uma experiência única que não é oferecida em nenhum outro lugar da Suécia. Mas o destaque de qualquer aventura em Kiruna é testemunhar a cidade em movimento. Ver a nova e moderna Kiruna a ser construída ao lado do coração histórico que se afasta lentamente. É uma prova do engenho humano e uma oportunidade de experimentar uma cidade diferente de qualquer outra na Terra. Kiruna oferece uma experiência inesquecível, uma mistura de história, cultura, aventura e uma transformação urbana única. Por isso, preparem as vossas roupas quentes, persigam a aurora boreal e testemunhem a história fascinante de Kiruna, na Suécia. A nossa viagem pela Suécia leva-nos a seguir ao Parque Nacional de Abisko, um paraíso para os amantes da natureza. O Parque Nacional de Abisko é um paraíso para caminhantes. Montanhas imponentes, lagos cristalinos e exuberantes florestas de bétulas criam o cenário perfeito para a vossa aventura. O parque possui o impressionante Kungsleden, um trilho de longa distância que oferece vistas deslumbrantes e caminhadas desafiadoras para todos os níveis. A história de Abisko remonta a milhares de anos. Podem ser encontradas evidências de povoados Sami, o povo indígena do Ártico, por todo o parque. Explorem cabanas históricas usadas pelos primeiros exploradores e cientistas, ou visitem sítios arqueológicos que contam histórias do passado. Aqui ficam alguns factos interessantes sobre Abisko. Sabiam que Abisko possui a primeira estação de investigação científica da Europa dedicada ao estudo da aurora boreal? Estas luzes do norte cativantes são uma grande atração para os visitantes, e Abisko oferece alguns dos céus mais limpos da Suécia para testemunhar este fenômeno natural. E por falar em escuridão, Abisko experimenta um período chamado Noite Polar, no inverno, onde o sol não nasce acima do horizonte durante semanas, criando uma atmosfera única e inesquecível. Nenhuma aventura em Abisko fica completa sem embarcar numa caminhada desafiadora através da paisagem de cortar a respiração, com opções para todos os níveis de experiência. Explorar o parque de caiaque, deslizando pelas águas tranquilas do lago Torneträsk. Manter os olhos atentos à vida selvagem. Alces, renas, raposas do Ártico e mais de 200 espécies de pássaros chamam casa a Abisko. O inverno transforma Abisko num país das maravilhas mágico. Experimentem a emoção de andar de trenó puxado por cães pelas paisagens geladas. Deslizem pelas florestas cobertas de neve em esquis de fundo. E claro, testemunhem a impressionante aurora boreal a dançar pelo céu noturno. O Parque Nacional de Abisko oferece uma verdadeira fuga ao coração da Lapônia sueca. Por isso, preparem o vosso espírito aventureiro, calcem as vossas botas de caminhada
e descubram a beleza e a maravilha do Parque Nacional de Abisko. Do frio ártico, vamos para as costas ensolaradas de Gotland, a maior ilha da Suécia. Gotland é um lugar onde o tempo parece parar. As suas praias imaculadas são perfeitas para relaxar. A capital de Gotland, Visby, é um patrimônio mundial da Unesco. Caminhem pela imponente muralha de Visby, uma muralha da cidade bem preservada que data do século XIII. Explorem a majestosa Catedral de Visby, um exemplo impressionante da arquitetura gótica. E passeiem por ruas encantadoras repletas de casas coloridas, restos da era próspera da Liga Hanseática da cidade. Gotland oferece mais do que a magia de Visby. Aventurem-se no subsolo e explorem as fascinantes grutas de Lumelunda, uma rede de cavernas com milhões de anos. Deem um mergulho no refrescante Mar Báltico, numa das tradicionais casas de banho frias de Karlbadhuset, uma experiência sueca única. E passeiem pelo mercado local, repleto de produtos frescos, artesanato e iguarias locais de Gotland. Sabiam que Gotland tem o apelido de a Ilha das 100 Igrejas? Mais de 90 igrejas medievais de pedra salpicam a paisagem, um testemunho da rica história da ilha. Gotland também possui ovelhas únicas, as ovelhas Gotland, com os seus distintos chifres encaracolados. E por falar em história, os vikings viveram em Gotland, deixando para trás pedras rúnicas e túmulos antigos à espera de serem descobertos. Nenhuma viagem a Gotland fica completa sem ver a espetacular formação rochosa de Hoburgsgubben, esculpida pelo vento e pelas ondas ao longo dos séculos. Explorar o impressionante túmulo antigo de Kungagraven, que se acredita ser o local de descanso da realeza viking. Relaxar numa das muitas praias deslumbrantes de Gotland, aproveitando o sol e a brisa refrescante do Mar Báltico. Gotland é uma escapadinha para uma ilha cativante, que oferece uma mistura única de história, cultura e beleza natural de cortar a respiração. Por isso, respirem o ar fresco do mar, explorem as aldeias e praias encantadoras e descubram a magia de Gotland, na Suécia. A seguir, recuamos no tempo até Sigtuna, a cidade mais antiga da Suécia. Fundada no século X, Sigtuna detém o título da cidade mais antiga da Suécia. Imaginem-se a passear por ruas de paralelepípedos ladeadas por coloridas casas de madeira, cada uma sussurrando histórias de séculos passados. Explorem a charmosa praça da cidade, um centro movimentado tanto para os habitantes locais como para os visitantes. As raízes viking de Sigtuna são profundas. Visitem o Museu de Sigtuna para mergulhar na história fascinante da cidade e ver artefactos viking em primeira mão. Fiquem atentos às antigas pedras rúnicas espalhadas pela cidade, mensagens misteriosas deixadas pelos próprios vikings. Até a Câmara Municipal, Stadshuset, ostenta um design único em tijolo vermelho que lembra uma fortaleza viking. Aqui ficam algumas curiosidades para impressionar os vossos amigos. Sabiam que Sigtuna foi outrora um importante centro comercial para vikings e outros europeus? A cidade até cunhou as suas próprias moedas. Apesar da sua importância histórica, Sigtuna continua a ser uma cidade encantadora e pequena, com uma população de pouco mais de 8.000 habitantes. E para um toque peculiar, Sigtuna é conhecida pelas suas muitas pequenas casas vermelhas com janelas em forma de coração, perfeitas para capturar aqueles momentos dignos do Instagram. Nenhuma viagem a Sigtuna fica completa sem fazer um relaxante passeio de barco pelo Lago Mälaren, desfrutando das vistas pitorescas e aprendendo sobre a história da cidade de uma perspectiva diferente. Desfrutar de um tradicional fika sueco, uma pausa para café e pastelaria, num café acolhedor, absorvendo o ambiente encantador. Explorar a Igreja de Maria Kirka, uma das igrejas de pedra mais antigas que se mantém na Suécia, que data do século XII. Aventurar-se para além do centro da cidade para descobrir joias escondidas. Relaxar na tranquilidade do Sigtuna Stadspark, um espaço verde tranquilo perfeito para um piquenique ou um passeio. Seguir os trilhos pedestres pelas florestas circundantes e ver se conseguem avistar alguns dos túmulos antigos viking espalhados pela paisagem. Sigtuna oferece um vislumbre cativante do rico passado da Suécia. Desde as suas ruas medievais encantadoras à sua herança viking, Sigtuna é um lugar onde a história ganha vida. Por isso, preparem o vosso calçado de caminhada, peguem na vossa câmara e descubram a magia de Sigtuna, a primeira cidade da Suécia.
A nossa viagem leva-nos para norte, até Jokkmokk, uma cidade profundamente enraizada nas tradições do povo Sami, a comunidade indígena da Suécia. Jokkmokk é um centro da cultura Sami, o povo indígena do norte da Escandinávia. Mergulhem nas suas tradições no Museu Aichi, que exibe a história, arte e artesanato Sami. Vejam os habitantes locais vestidos com as suas roupas coloridas e testemunhem o estilo de vida único que tem prosperado neste ambiente rigoroso durante séculos. O inverno transforma Jokkmokk num país das maravilhas mágico. Imaginem o ar fresco, as paisagens cobertas de neve e a aurora boreal a dançar pelo céu noturno. Embarcar numa emocionante aventura de trenó puxado por cães pela natureza gelada ou percorrer a extensão coberta de neve numa mota de neve. Para uma experiência mais relaxante, experimentem a pesca no gelo num lago gelado, uma forma única de se conectar com a natureza. Aqui ficam algumas curiosidades sobre Jokkmokk para impressionar os vossos amigos. Sabiam que Jokkmokk acolhe o maior mercado de inverno da Europa, atraindo dezenas de milhares de visitantes todos os anos? Este mercado movimentado oferece de tudo, desde artesanato tradicional, Sami a iguarias de carne de rena. Jokkmokk também possui uma forma única de canto a capela, chamada joik, uma forma de cantar bela e expressiva usada pelo povo Sami. Nenhuma viagem a Jokkmokk fica completa sem experimentar a magia do mercado de inverno de Jokkmokk, uma sobrecarga sensorial de imagens, sons e cheiros deliciosos. Visitar o Hotel de Gelo de Jokkmokk, um hotel impressionante construído inteiramente de gelo e neve, oferecendo uma experiência única de alojamento no Ártico. Se não for época de inverno, podem ser mostradas atividades alternativas de inverno, como patinagem no gelo ou pastoreio de renas. Perseguir a cativante aurora boreal, também conhecida como Luzes do Norte. A região de Jokkmokk oferece alguns dos céus mais limpos da Suécia, tornando-a um local privilegiado para testemunhar este fenômeno natural. Para uma experiência cultural mais profunda, visitem um acampamento de pastoreio de renas Sami. Conheçam o seu modo de vida tradicional e a importância da rena na cultura Sami. Explorem a reserva natural de Artavuop Samevuotna, uma vasta extensão de natureza selvagem imaculada, perfeita para uma caminhada de inverno ou uma aventura com raquetes de neve. Jokkmokk oferece uma mistura única de aventura no Ártico, tradições Sami e uma vibrante experiência de mercado de inverno. Por isso, agasalhem-se, abracem o frio e descubram a magia de Jokkmokk, na Suécia. De cidades movimentadas a paisagens serenas e tradições antigas, a Suécia oferece uma viagem para cada viajante. Quer sejam atraídos pelo seu design moderno, pela sua herança viking ou pela sua beleza natural de cortar a respiração, a Suécia certamente deixará uma marca duradoura em vocês. Espero que tenham gostado de explorar este país incrível comigo. Até a próxima, boas viagens!